Nós vamos falar nesta manhã sobre o batismo que salva. E como que eu vou conhecer a Cristo pessoalmente se eu não fui batizado em Cristo? Como que eu vou torná-lo conhecido se eu não for batizado em Cristo? Porque como é que eu vou falar daquilo que não é verdade na minha vida? E ainda, como que eu vou torná-lo conhecido e fazê-lo conhecido e para mim, por meio da amorosa graça do Pai? Como é que eu vou conhecer essa amorosa graça do Pai se eu não estiver em Cristo? Então é para nós pensarmos nessa manhã. E esse tema que nós vamos tratar hoje, o batismo que salva, eu quero que você esteja atento, porque tem muita gente enganada e sendo enganada, pensando que apenas os batismos nas águas salva. Mas isso não é verdade. Então nós vamos tratar desse assunto aqui. Várias vezes eu vou falar o batismo que salva, porque a minha expectativa é que você saia daqui e os irmãos que nos acompanham também pela internet saibam definitivamente qual é o batismo que salva. Ninguém vai ser enganado. Nós vamos explicar aqui para você qual é o batismo que salva. Tá bom? Então abra aí o seu boletim. Nós vamos ler juntos todos os textos que estão em negrito. Vamos começar aqui com Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, essa é a tua palavra e nós somos totalmente dependentes do teu Espírito. Então, vem revelar Cristo em nós. Revela para cada um aqui, Senhor, qual o verdadeiro batismo que salva. Que isso seja claro e ninguém aqui seja enganado. E que assim possamos reavaliar, Senhor, se nós estamos realmente em Cristo ou se nós estamos apenas na religião. Faz isso para que Cristo seja glorificado, que possamos proclamar esse evangelho àquelas pessoas que estão ao nosso redor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só ligar o meu cronômetro aqui. A vida cristã começa com um chamado radical: morrer. Já perceberam isso? É um chamado radical, né? Morrer. Quando você vai falar de morte para as pessoas, elas ficam angustiadas, ficam sem saber. Não fala disso não. Bate lá na madeira. Mas esse chamado para Cristo começa com esse chamado radical. E Mateus 16, 24, vamos juntos? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz é o chamado para a morte. Pois todo aquele que levava a cruz até o local da execução já era considerado um morto. Só recebe a nova vida aquele que também ressuscitou com Cristo. Mas cuidado, é comum confundir o batismo nas águas, que é um testemunho público do que Cristo fez em nossas vidas, com o batismo na morte, que é a revelação da obra de Cristo na cruz. Já há alguns anos eu dou aula ali na classe de novos membros, e eu deixo sempre muito claro para os irmãos ali: não se engane, o batismo nas águas não salva. Então nós estamos recebendo aqui vários irmãos de outras comunidades, e às vezes eles se enganam. E às vezes pode ser que tenha alguém aqui que está nos assistindo, que possa estar enganado ainda, pensando que o batismo aqui no batistério, numa piscina, no rio, salva. Irmãos, se você está sendo enganado, então hoje é o dia de você deixar de ser enganado. O batismo
nas águas não salva. O batismo nas águas é um testemunho para o mundo, para os nossos amigos, parentes, para a igreja, da obra que Cristo fez em nós. Então isso precisa ficar muito claro. O batismo nas águas é uma alegoria, uma representação da morte e ressurreição. É um símbolo que aponta para o sepultamento da velha vida que foi crucificada juntamente com Cristo. E esse termo batismo, bapton, lá do grego, significa imergir. Era usado entre os gregos para significar o ato de tingir uma roupa. Então você pegava lá um tecido claro, colocava em uma tintura escura e saía um tecido escuro, dependendo da cor. E o que quer dizer isso? Qual é a simbologia disso? Que nós, batizados em Cristo, nós fomos encharcados de Cristo. Aquela velha vida ficou para trás, agora nós temos uma nova vida, uma nova identidade em Cristo. Você crê nisso? Então, muitas pessoas têm sido enganadas, como eu já falei, pela religião, pensando que esse simples fato de um pastor, um presbítero levar ele a água ali, batizar, os pecados dele vão ficar lá no fundo. Você imagina se isso fosse verdade? O último que batizava ali estava lascado, porque ia pegar o pecado de todo mundo que ficou para trás. Mas não é assim, meu irmão. Não é isso, não é isso. Não se engane, o batismo nas águas não salva. É um testemunho. Eu gosto de repetir bastante coisa nos meus estudos, que é para ficar claro, tá bom? Então, muitas vezes, mais uma vez batizados em Cristo, existe uma diferença agora. Vamos ler Romanos 8:1. Portanto, aí no boletim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você foi batizado em Cristo Jesus, você não está mais debaixo de condenação. Você está livre do pecado. Você já pensou nisso? Antes você era escravo do pecado. Agora em Cristo Jesus você foi liberto. Liberto. E se o inimigo vier com acusações na sua vida, você vai dizer para ele: Satanás, sai para lá, porque eu já estou em Cristo, eu já fui crucificado com Cristo, e nenhuma condenação está mais sobre mim. Ele levou sobre si o meu pecado, a minha dívida foi paga. Você não tem mais poder sobre mim. É isso que nós precisamos de fazer. Então Jesus, ele foi o nosso substituto. Não somente isso, que já é muita coisa, mas nos atraiu em seu corpo na cruz do Calvário e nos levou a morrer juntamente com ele. Assim fomos unidos a Cristo, tanto na morte como no sepultamento e na ressurreição. Agora essa união com Cristo nos conduz a uma vida de santidade até a glorificação. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós vamos receber esse novo corpo. E aí nós vamos estar livres dessa presença do pecado. E não sei se vocês estavam aqui no dia 6, mas o Fernando Prison falou de duas palavrinhas interessantes que eu até anotei aqui. Remissão, vocês lembram disso? Com 2 S's. Vem do verbo remitir, que é perdoar. Então, aquele que foi batizado em Cristo foi perdoado de sua dívida de morte. Se você está em Cristo, meu irmão, você não deve mais nada. A dívida foi paga. E a outra palavrinha é remissão, com C cedilha. Vem do verbo remir, que é resgate, pagamento de preço. Então, refere-se à libertação da escravidão do pecado. Por isso, o batismo que salva tanto perdoa como liberta o pecador. Em Cristo nós fomos libertos do pecado. Em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós temos uma nova vida. E as coisas velhas ficaram para trás. Aí no boletim. Quando o apóstolo Paulo diz, vamos juntos? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Está falando da união do pecador no corpo de Cristo. Esse homem do pecado, contrário a Deus,
desobediente, escravo do pecado, tinha um destino certo: a separação eterna de Deus. Esse é o fim de todo homem que nasce nesse mundo. Separação eterna. Mas Davi reconheceu esse fato de que ele era pecador. E ele diz no Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí você pode dizer assim, mas eu não nasci em pecado. O que eu tenho a ver com Adão? Quem é Adão na fila do pão? Né? O que eu tenho a ver com isso? Nós temos sim. Adão foi o cabeça federal de uma raça. Quando ele pecou, todos pecaram. Mas existe uma solução, e a solução é Cristo Jesus, porque ele é o cabeça de uma nova raça. E quando ele morreu na cruz, ele pagou a sua dívida, a minha dívida e a dívida de todos aqueles que o Pai deu a ele. Não existe mais condenação, meu irmão. Se você tem sido vítima das setas de Satanás na sua mente, que você é culpado de erros do passado, que você não fez, deixou de fazer, alguma coisa nesse sentido, você diga para Satanás isso: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Essas coisas velhas já passaram. Você não tem mais poder sobre a minha vida. Eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E você pode escolher, você vai ficar com o que Satanás está dizendo, acusando você, ou você vai ficar com o que a palavra diz? Com quem que você vai ficar? Então é para nós pensarmos. No boletim. Todo aquele que foi atraído, incluído, unido a Cristo na cruz, consequentemente morreu com ele. Aquele que está morto não tem mais direitos, pedidos a serem realizados, e nem mesmo do que se orgulhar. Vamos ler juntos Gálatas 6,14? Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que eu quero dizer com essa questão aqui de não ter mais direitos, pedidos a serem realizados, nem mesmo do que se orgulhar. Por quê? Porque tudo agora é para a glória de Deus. Antes você era egoísta e você pedia para você mesmo. Os benefícios eram sempre para você. Agora, tudo que nós pedimos a Deus é para a glória dEle. E a segunda vontade dEle. Nós oramos agora há pouco pelos irmãos aqui. E a cura está na mão de quem? Na mão do Senhor. A nossa vontade é que haja cura. A nossa vontade é que haja salvação dessas pessoas. Mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós somos instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Então a cura, agora, quando você ora por um irmão, por uma pessoa, ou por você mesmo, é para a glória de Deus. Não tem outro fim. O trabalho, estou precisando de trabalho, é para a glória de Deus. Os meus relacionamentos estão abalados, é para a glória de Deus. Senhor, resolve isso aqui, para a tua glória. As finanças estão ruins. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa questão aqui? Eu quero viver financeiramente para a tua glória. Eu não quero ser escravo do sistema. Eu preciso aprender a gastar menos do que eu ganho. Porque muitas vezes a pessoa tem problema financeiro, mas é por descontrole. E um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Então, irmão, peça domínio próprio. Senhor, eu não tenho domínio sobre as minhas finanças. Eu estou gastando mais do que eu posso. Senhor, faz isso para a tua glória. A vida do cristão agora, meu irmão, é tudo para a glória de Deus. Lembra lá de 1 Coríntios 10:31? Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É assim que o Filho de Deus deve viver. É assim que nós precisamos aprender a viver. Senhor, amanhã eu tenho trabalho, eu tenho reunião, eu tenho problema lá com o meu relacionamento com meus amigos, no trabalho, tem pessoa querendo me puxar o tapete. Senhor, resolve isso para a tua glória.
Me ensina, Senhor, como agir nesse momento. Eu quero viver para a tua glória. Continuando no boletim. O batismo na morte com Cristo não é uma escolha do homem natural. Deus é quem escolhe e o leva a Cristo. Olha esse texto de João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então o homem natural não tem como escolher Deus. Ele é separado de Deus, ele é inimigo de Deus. Ele não quer Deus. Também não é um batismo opcional. Esse batismo na morte é a porta de entrada para a nova vida. Muitos querem os benefícios da ressurreição sem a realidade do batismo na morte com Cristo. Mas sem a morte e o sepultamento do velho homem, não há ressurreição para a vida eterna com Deus. Vamos juntos, Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Spurgeon diz assim: há muitos que desejam o céu. Todo mundo quer o céu. Mas não desejam a santidade. Querem viver sua vida levada aí do jeito que dá. Querem a glória de Cristo, mas não querem carregar a cruz de Cristo. E ó a sentença desses: esses não estarão com ele. Não existe vida cristã sem santidade. Religião não vai nos levar a Deus. Ser batizado nas águas não vai nos levar a Deus. Só existe um caminho, é a morte com Cristo. Por isso que as pessoas não gostam de ouvir de morte. Porque querer Deus é uma coisa, mas querer a morte, abandonar aquilo que eu gosto, abandonar o pecado, deixar de viver os prazeres momentâneos da vida, isso ninguém quer. Mas eu quero a ressurreição. Mas eu quero a vida eterna. Mas sem Cristo não existe vida eterna. Existe, né? Existe vida eterna separado de Deus. Aí não é vida, é condenação eterna. Boletim. O batismo que salva é a nossa união com Cristo. Não apenas representativa, mas é uma verdade e uma experiência individual e intransferível para cada cristão. Uma vez unidos a Cristo, recebemos uma nova identidade. Essa união não é meramente legal, mas real, visto que agora nós, os que cremos, estamos em Cristo. Sua morte foi a nossa morte. Seu sepultamento foi o nosso sepultamento, porque estávamos nele. E sua ressurreição também foi a nossa ressurreição. Então o inimigo virá com falsas acusações. Josué, você não é filho de Deus. Olha como é que você age. Olha como você dirige no trânsito. Não estou aqui profetizando nada, não. Olha como você vive por aí. Olha como é que você trata a tua mulher. O inimigo vai vir com acusações, né? Mas ele é mentiroso. Qual que é a obra de Satanás? Matar, roubar e destruir. E você vai dar ouvido para ele? Só que nós somos tão bobinhos que às vezes nós damos ouvidos para ele. Nós esquecemos de olhar para Cristo e aí nós trememos. Ele vem com acusação e nós trememos. Eu gosto daquela passagem de João, porque quando Jesus, de Pedro, né? Quando Jesus chama ele caminha sobre as águas, irmãos. Olha que negócio, caminhar sobre as águas. Mas ele olha, ele afunda. Mas quando ele afunda, ele, não sei se foi uma, duas vezes, mas o que ele faz? Ele busca socorro no Senhor. Lembra do Salmo 46? Deus é socorro bem presente. E o que ele podia fazer ali? Nadar. Senhor, salva-me.
porque ele sabia onde ele podia encontrar o socorro bem presente. Então, quando você estiver aflito, quando você estiver angustiado, quando você estiver sendo acusado por Satanás, sabe para onde você vai? Para o Senhor. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras da vida eterna? Senhor, tem misericórdia de mim. Essa situação aqui eu não sei o que fazer. Eu estou desesperado. O que eu vou fazer, Senhor? Senhor, tem misericórdia de mim. O lugar mais seguro que nós podemos ir, que nós podemos estar é no Senhor, meus irmãos. Mas às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente recorre para o irmão, recorre para o financeiro, recorre para outras coisas, mas é no Senhor que nós temos segurança. Mas só vai recorrer ao Senhor, sabe quem? Aquele que foi batizado em Cristo, que está em Cristo. Senão não vai recorrer para o Senhor. Estar em Cristo é a nova vida. Aquele que, pela vontade do Pai, foi unido a Cristo, passou da morte para a vida. Ou seja, os poderes da morte e a escravidão do pecado não podem mais exercer domínio sobre ele. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. A lei vai matar, porque ela vai fazer com que nós conheçamos o nosso pecado e nós vamos saber que nós, diante de Deus, não podemos fazer nada para alcançar o Senhor. Então a lei vai mostrar para nós o nosso pecado. Aí o que a lei faz? Ela aponta para Cristo, porque Cristo é a solução para todo homem. O meu caso não tem solução. Quem disse que não tem solução? O diabo. Mas em Cristo, a solução para todo aquele. Ninguém que vai até ele vai ser lançado fora. Então, meu irmão, para com essa besteira de perder a salvação. Se você está em Cristo, você não perde a salvação. Jesus não vai te lançar fora. Nem você, nem a mim. Continuando aqui. Isso significa que o pecado não é mais senhor daquele que está em Cristo. O apóstolo Paulo é claro quando diz, vamos juntos? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aquele que está em Cristo não está mais debaixo do domínio do pecado, não é mais escravo do pecado. O inimigo, sim, vai vir nos tentar, vai vir nos acusar, vai lançar seus dardos inflamados, mas nós temos um trono da graça a quem recorrer. Agora, o homem natural, ele está em uma condição de morto espiritual. Ele não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só podem ser entendidas espiritualmente. E o homem natural está separado de Deus, ele está morto. Ele é escravo do pecado. Sendo assim, ele não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e menos ainda prazer na lei do Senhor. Por isso é desobediente e não busca a Deus. E nessa situação é que Cristo veio buscar esse homem. Vamos juntos aqui em Efésios 2, 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, qual que era a nossa situação? Mortos espirituais. Nós não buscávamos a Deus. E se nós continuássemos nesse caminho, era a separação eterna de Deus. Mas Deus, em sua graça, manda Jesus se identificar conosco como homem, ir para a cruz e pagar a nossa dívida de morte. E na sua ressurreição nos dá uma nova vida. Esse é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho que nós precisamos anunciar. O homem natural está em uma condição de morto espiritual. Sendo assim, ele não tem olhos. Já li isso aqui, né? A cruz é o caminho da morte. Ela nos confronta
com a verdade. O eu não pode ser reformado. Ele precisa morrer. Tem muita gente tentando reformar o velho homem, mas não existe reforma para o velho homem. Existe reforma de fachada, mas por dentro vai ruir. O novo nascimento não é um projeto de melhoria pessoal. Eu vou para a igreja porque eu vou melhorar. Vou melhorar o meu relacionamento, vou melhorar minhas finanças, eu vou aprender a conviver mais com os irmãos. Não é isso. Jesus não faz reforma, ele faz novas todas as coisas. Então, aqui o novo nascimento não é um projeto de melhoria pessoal, mas uma transformação radical que começa com a morte do velho homem. Agora justificado, esse novo homem tem prazer na lei do Senhor. Vamos, João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O chamado é objetivo, perder a vida natural na cruz e receber uma nova vida na ressurreição com Cristo. Mas o que quer dizer esse negócio de odiar a sua vida? É odiar aquela vida de pecado, irmão. Quando o homem natural, ele ama o pecado. Ele tem prazer no pecado. Agora, quando nós somos regenerados, nós passamos a odiar essa vida de pecado. É isso que o texto está dizendo. E só existem duas condições para a humanidade. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos fora de Cristo. Ou nós amamos o pecado, ou nós odiamos o pecado. E qual que é a sua condição? Qual que é a minha condição? Nós precisamos de ir diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Ainda tem coisas que precisam ser tratadas. Ainda tem coisas que precisam ser arrancadas. Senhor, faz isso na minha vida. Tem misericórdia de mim. O batismo que salva só foi possível porque Cristo, o Verbo de Deus, veio a este mundo para identificar-se com a humanidade. O animal sacrificado no antigo pacto apontava para a cruz, mas não era suficiente para quitar a dívida. Ele era um paliativo, mas apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por isso que João, lá em 1,29, quando ele viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é que tira o pecado. Não é uma boa religião. Não é ser um bom pai, um bom filho. Não é ser membro da igreja. Tem muita gente que vem aqui dos novos membros, né? Que acha que por ser membro da Igreja Batista tem garantia no céu. Não tem, irmão. E se alguém disse isso para você, é mentira do inferno. A garantia nossa está na pessoa de Cristo. Nenhuma religião pode nos levar até Deus. Nenhum sistema religioso pode nos levar a Deus. Agora, Cristo sim. Ele é o mediador dessa nova aliança. De uma só vez, ele levou sobre si todo o pecado dos que lhe foram dados. E de uma vez por todas, pagou a dívida. 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Se você for levado a crer que você está em Cristo, você também ressuscitou com Cristo. Você é uma nova criatura. E por mais que o inferno venha com seus dardos inflamados, dizer que isso não é verdade, olhe para a palavra e confesse. Já estou crucificado com Cristo. Adão é o cabeça federal de uma raça humana. Então, quando ele pecou, todos pecaram. E Jesus é o cabeça federal dessa nova raça. E aí, de novo, aquelas duas palavrinhas que o Fernando usou. Na cruz em Cristo, nós obtivemos a remissão, o perdão e a remissão. Ou seja, o preço da nossa dívida de morte foi pago. Glória a Deus por essa tão grande salvação, irmãos.
nós não devemos nada. O salário do pecado é a morte, e essa morte foi paga por Cristo Jesus. Você não deve nada. Pelo contrário, agora você tem que glorificar a Deus por essa tão grande salvação. Charles Spurgeon declarou no seu sermão 503, morte e vida em Cristo. Se não morremos com Cristo, não viveremos com Ele. Então tem muita gente que quer viver a vida de Cristo sem ter morrido. Irmão, isso é religião. E eu sei disso porque eu tentei viver uma vida cristã sem ser uma nova criatura. Isso não é possível. É engano. É um auto-engano. Agora, quando Cristo vem, quando o Espírito vem, nos convence, nos coloca com a boca no pó, e nós clamamos por essa misericórdia, tudo muda, irmãos. As coisas mudam. E eu já falei, novo nascimento é milagre. Nós não temos como explicar milagre. O que nós podemos fazer, Senhor, tem misericórdia de mim. Muda a minha vida. Muda o meu caráter, porque a nova criatura agora tem o caráter de Cristo. Ele não faz mais falcatrua. Ele não faz conchavos mais. Ele não aceita suborno. Ele não dá suborno. Ele tem uma nova vida. Porque agora Cristo vive nele. E tudo que nós fazemos agora, meus irmãos, é para a glória de Deus. Ah, mas eu ainda não tenho feito isso. Nós estamos sendo aperfeiçoados, irmãos. Ele começou a boa obra e Ele vai completá-la. É Ele que vai fazer isso em nós. Não que por nós mesmos sejamos capazes, mas a nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Senhor. Então, se você tem tentado viver uma vida cristã por você mesmo, para. Eu tentei também, não adianta. É Cristo que vai viver em nós. É Ele que vai nos dar condições para testemunhar. É Ele que vai colocar em nós a palavra para falar para as pessoas. Antes de nós falarmos, inclusive, o nosso testemunho vai chegar na frente. Aquela pessoa ali tem um jeito diferente. A vida dela é diferente. O que será que acontece? É a vida de Cristo. Nós não somos o bom perfume. Nós não somos o sal. Quem é que vê sal na comida aí? Você não vê. Você não com a costela, você vê aquele sal grosso em cima, você tem que dar uma batidinha. Mas o sal, ele vai dar o tempero. E é isso que nós somos, irmãos. Esse mundo está, que jeito? Terrível. A política, a economia. Mas o que nós somos nesse mundo? O bom perfume de Cristo. Então, em vez de você se juntar com um grupinho e ficar metendo o pau no governo, na economia, reclamando, quando você chegar no grupinho que estiver assim, você peça misericórdia a Deus. Ore a Deus, Senhor, muda o destino dessa nação. Muda a minha vida de murmuração. É isso que nós precisamos, irmãos. Ser bom perfume de Cristo. Não existe ressurreição sem morte. Você pode ver que eu estou repetindo um monte aqui, né? E é bom repetir. A mim não me desgosta e a segurança para vós dizer as mesmas coisas. Não existe ressurreição sem a morte. De nada vale o batismo nas águas sem o batismo na morte. Não existe batismo no Espírito Santo sem o batismo na morte com Cristo. Esse é o caminho, ele é estreito. O caminho é a morte com Cristo para ganhar a verdadeira vida. Tem muita gente enganada, pensando que se não falar em língua, não foi batizado em Cristo. Mas isso é mentira e engano da religião. O falar em línguas, e essas línguas que estão por aí, irmãos, cuidado, hein? Cuidado. Quem é que disse? Aonde que está escrito na tua Bíblia aí, se você não falar em língua, você não é nascido de novo? Então, cuidado com o engano. Mas é justamente o contrário. Por estar em Cristo, por sermos batizados em Cristo, nós somos batizados no Espírito. Você crê nisso? E agora você pode ser cheio do Espírito, porque a palavra diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, todos os que foram batizados na morte com Cristo, foram batizados no Espírito. Mas eu não falo em língua. É um dom, irmão. Dom de línguas. E todo dom perfeito vem de onde? Do alto.
E se Deus quiser dar esse dom para você, Ele vai dar. E se Ele não der, Ele não deu. Ah, mas se eu não falar em língua? Perfeito. Olha o que esse texto diz aqui. 1 Coríntios 14, do 1 ao 3, eu vou ler aqui. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Está certo procurar os dons espirituais. Mas, olha o que a palavra diz. Principalmente, profetizeis. Profetizar, então eu tenho que dar profetada por aí? Calma. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que é profetizar então, meu irmão? É pegar a palavra e falar da palavra. Esse é o melhor dom, o maior dom de todos. Então nós temos, como eu já falei, várias pessoas que estão vindo de outras comunidades. Não se preocupe, irmão, com o dom de língua. Vai pregar a palavra. Se o Senhor conceder dom de língua, aleluia, glória a Deus. Mas o principal é anunciar o evangelho, porque quem fala em língua por aí, se não for batizado em Cristo, vai para o inferno falando em língua. É uma verdade dura, né? Mas é verdade. Então, profetizar, proclamar, declarar, algo que pode apenas ser conhecido por revelação divina. Proclamar o quê? A obra de Cristo, a mensagem da cruz. Você vai proclamar e o Espírito é que vai revelar para essa pessoa. Então, você quer um dom perfeito? Vai pregar a palavra, meu irmão. Pede para o Senhor, Senhor, me dá ousadia, me dá segurança, traz à minha memória um texto para me falar para essa pessoa, ela está angustiada ali, ó. Ela está triste, ela está passando por uma situação. Traz para mim uma palavra aqui para me falar para essa pessoa. Isso é profetizar. Não é ficar com adivinhação, com coisas futuras, não. Fala a palavra. No boletim. Ninguém pode negar a si mesmo sem estar morto e sepultado. Isso só é possível quando Cristo vive em nós. E aí nós temos o texto de Gálatas 2, 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é um texto que nós batemos aqui na nossa comunidade, mas é uma verdade incontestável. Se você está em Cristo, já estou crucificado com Cristo. Quem é que vive? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora sim, quando Cristo é minha vida, eu sou capacitado pelo Espírito Santo a andar em novidade de vida, sendo santificado, buscando a glória de Deus e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor em todas as áreas da minha vida. Repetindo, lá na área financeira, Cristo é Senhor. Lá do seu bolso, na hora de entregar o dízimo, irmão, Ele é Senhor do seu bolso. Né, Josué? Você está dando risada, né? É, Senhor. Lá no trânsito. Ontem eu falei com os jovens aqui, eu dei o exemplo da lei do pecado, que a placa lá, 110. Aí por que você corre mais de 110, 140, 180? Porque você é desobediente. Mas a placa não te diz para você correr mais, não. Ela está te dizendo, ó, não corra mais do que 110, porque é perigoso. Mas o homem é desobediente. Andar em novidade de vida envolve, vamos lá, abandono do pecado. Se você está em Cristo, você não pode mais viver pecando, meu irmão. Aquele que está em Cristo não tem mais prazer no pecado. Aí, o texto de Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Olha o que é. Abandonar o pecado.
que é a avareza, meu irmão? É amar o dinheiro. B, renunciar à confiança em si mesmo. Ah, isso aqui é terrível, né? Porque eu me orgulho de mim mesmo. Eu sou o cara. Eu tenho a força. Mas a palavra diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. E aí, essa morte na cruz com Cristo, essa nova vida, ele fala de renúncia, porque agora nós confiamos no Senhor. E aí o texto aqui de Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, quando nós confiamos em nós mesmos, que nós somos capazes de resolver a questão, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Sabe o que nós somos? Malditos. Nós deixamos de confiar no Senhor para confiar na nossa força, ou na outra pessoa, ou no dinheiro lá no banco, ou no sistema. E a palavra está dizendo isso aqui: maldito o homem que confia no homem. C, entregar e confiar os sonhos e projetos ao governo de Jesus Cristo. Ah, que palavrinha difícil, né? Nós já estudamos ela aqui na quarta-feira várias vezes. Esse negócio de entregar é terrível. Como é que eu vou entregar meus projetos, meus planos? Eu já tenho tudo aqui planejado. Fiz uma planilha para X anos, o que vai acontecer. Mas não é assim a vida do cristão. Nós devemos planejar, sim, mas colocar diante do Senhor. Senhor, direciona. Como é o texto lá? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não está errado você fazer plano. O que está errado é você confiar nos seus planos. Agora, Senhor, eu tenho um projeto aqui. Abençoa esse projeto. Me dê sabedoria para tocar isso aqui. E se for da tua vontade, que vá para frente. Ou senão o Senhor me direciona para mudar as coisas. Porque esse projeto aqui é para a tua glória. Essa mortificação é diária. Não é só sábado à noite, nem domingo de manhã, nem domingo à noite, viu, irmãos? Tem gente que pensa que ser cristão é só vir na igreja domingo de manhã, domingo à noite, que está tudo certo. Não está certo, não. Nós somos cristãos dentro do nosso lar, lá no nosso trabalho. Paulo afirmou, vamos ler 2 Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando quando? Sempre. Então é só domingo? Não, é lá no trabalho, meu irmão. É lá com aquele colega seu que quer puxar o teu tapete. É. Lá no trânsito, quando o cara quer brigar com você. Às vezes você fechou o cara sem querer. E ele quer brigar. Mas, Senhor, tem misericórdia. Eu quero agora, nesse momento aqui, mostrar a vida de Cristo, que a vida de Cristo seja transbordante aqui, nesse local. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E todos os que foram unidos a Cristo são chamados a colocarem seus desejos no altar, tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso significa submeter a minha vontade à vontade de Cristo. Aqui que está o problema, é entregar, né? Como é que eu vou entregar a minha vontade à vontade de Cristo? É só pela graça, meus irmãos, só pela misericórdia de Deus. Como é que eu vou entregar o meu filho? Como é que eu vou entregar o meu trabalho? Meu casamento? Eu quero manter o controle. Mas enquanto nós estivermos no controle, Deus não vai agir. Ele só vai agir, irmãos, quando nós entregarmos. Então peça misericórdia. Senhor, me ensina. Eu não sei entregar. Eu estou precisando de aprender, Senhor. E Tiago fala que se você não tem sabedoria, peça a Deus. Senhor, me dê sabedoria.
Portanto, estar unido a Cristo impede que vivamos no pecado. Sim, estamos sujeitos ao pecado, devido à habitação em um corpo carnal, com uma natureza terrena, mas não há prazer em viver no pecado para os que estão em Cristo. Aqui eu quero só fazer um comentário. Quem foi crucificado foi o velho homem, essa natureza de pecado. Esse velho homem, essa natureza de pecado está morto, enterrado. Mas nós ainda temos uma natureza terrena, porque nós habitamos num corpo carnal. Essa natureza terrena é que aí vai sofrer esses ataques de Satanás. Nós temos já Cristo, Deus já nos vê perfeitos, santos, inculpáveis, mas nós estamos sujeitos ao pecado que ainda habita no mundo. Agora, quando Cristo vier buscar a sua igreja, a sua noiva, e nós somos tirados desse mundo, nós seremos livres da presença do pecado. Isso é maravilhoso, meu irmão. Se você tem essa certeza, glória a Deus. Agora, se você não tem essa certeza, cuidado. Porque nós fazemos planos, mas até quando que esses planos vão durar? Nós não sabemos nem se vamos estar aqui hoje à noite. O Senhor é que sabe as coisas. Não deixe para depois o que é necessário agora. Eu vou deixar isso mais para frente. Mas será que vai dar tempo? Portanto, estar unido a Cristo impede que vivamos no pecado. O chamado de Jesus é claro. Não há vida verdadeira sem a morte do eu. A cruz é dolorosa, mas na ressurreição está o início de uma nova vida. Uma vida de liberdade da escravidão do pecado. Todo aquele que não for batizado com o batismo que salva, na morte com Cristo, não pode andar em novidade de vida. O batismo que salva não é um convite para sermos um pouco melhores. É o anúncio do fim de uma vida de escravidão e o início de uma nova vida. Essa frase aqui é de uma música. A cruz não foi o fim da nossa história. Ela é o início da nossa vitória. Olha que maravilhoso, meu irmão. A cruz não é o fim, é o fim do velho homem, sim, de uma vida de escravidão, mas agora é o início de uma nova vida, uma vida com Cristo. Aquele que está unido a Cristo tem vida espiritual e agora está sendo aperfeiçoado em conformidade com o caráter de Cristo. E olha o que Romanos 6,19 nos diz. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Outrora escravos, nós éramos escravos do pecado, estávamos sendo levados pelo pecado, mas agora nós somos em Cristo. E a vida de Cristo agora deve transbordar em nós, para que as pessoas vejam isso, para que elas queiram a Jesus Cristo. E essa obra de santificação é uma ação contínua e progressiva, e tão grandiosa que não cabe em nossas mentes finitas. O batismo que salva, isto é, o batismo na morte juntamente com Cristo, não se limita apenas aos atos pecaminosos, mas erradica a raiz produtora do pecado. Entretanto, é importante destacar mais uma vez, por ainda habitarmos em um corpo carnal, temos uma natureza terrena que está sendo desconstruída. É uma luta diária, constante, pois mesmo o pecado não tendo mais domínio sobre os filhos de Deus, Satanás continua a lançar seus dardos inflamados para causar aflições, dores, dúvidas e incertezas. É assim que ele age, meus irmãos. É assim que ele age. E aí, nós temos uma pergunta.
Como que é possível viver essa vida em santidade, viver desse modo? E nessa luta constante. Os jovens estão estudando Romanos 7, e Romanos 7 vai falar dessa luta do homem espiritual, luta contra o pecado. Mas Paulo apresenta a solução. Olha que bênção. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós, aqueles que estão em Cristo, estão vivos para Deus. Só enfrenta essa luta espiritual quem está unido a Cristo. Mas pela graça, Ele nos deixou o Espírito Santo para interceder por nós, para nos ensinar e nos conduzir nessa caminhada de mortificação da natureza terrena. Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que tem mantido a sua mente alerta aí? São as coisas, as preocupações do mundo? As ansiedades do mundo? É o governo? É a política? São as finanças? Buscai as coisas lá do alto. Então, meu irmão, se você está aflito com esse sistema do mundo, para de olhar para isso. Fica vendo um monte de notícia ruim, e você acha que você vai ter notícia boa nesse mundo? Fala para mim. Para de se enganar. Não vai ter notícia boa, meu irmão. Agora, se você abrir a tua palavra, a Bíblia, aqui você vai ter notícia boa. Às vezes tem que dar uns pitos aí, porque as pessoas ficam murmurando, reclamando. E ora, coloca diante de Deus. Nós temos o culto de quarta-feira aqui. Você está preocupado, ansioso com o governo, com a política, com o mundo, com seu filho? Vem aqui na comunidade. Ah, que bênção, meus irmãos, orar junto aqui. Quem tem vindo aqui tem visto como é bom, como é precioso nós estarmos juntos. Um orando pelo outro, orando pelo nosso país, em vez de ficar reclamando. Vamos dobrar o nosso joelho e pedir misericórdia. Mediante todos esses fatos, os que receberam a nova vida necessitam. Aqui tem alguns pontos. Primeiro, viver pela fé em Cristo, confiando em tudo o que Ele faz e fez por nós. Nós vamos confiar em quem? No sistema? Na palavra de Satanás? Ou no que Cristo fez por nós? Depois você leia esses textos que estão aqui anotados, tá bom? 2. Viver em novidade de vida, pois recebemos uma nova identidade. Somos filhos amados do Pai. Quando você estiver angustiado, lembra disso, meu irmão, você é um filho amado do Pai. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Pedir arrependimento genuíno todos os dias e que Cristo seja glorificado em tudo. Senhor, eu me arrependo do meu arrependimento. Porque às vezes esse arrependimento quer mais remorso quando faz uma coisa errada. Mas o arrependimento genuíno, verdadeiro, vem do Senhor. E aqui, ler, meditar, orar, buscar a comunhão com os santos. Isso aqui são os meios da graça, irmãos, que Deus deixou para nós. A palavra. Tendo Deus outrora falado de muitas vezes pelos profetas, nossos pais e tal, agora nos fala por Jesus. Essa semana eu vi uma charge, assim, o cara olhando para o céu, para uma nuvem, não sei se vocês viram isso, aí tem lá, Senhor, fala comigo. Vocês viram? Aí da nuvem sai uma Bíblia assim,
Você vai querer ouvir a voz de Deus? Se ele quiser falar com você, sim. Mas o que ele tem para falar para nós está aqui na palavra, irmão. Abra a sua Bíblia. Não deixa ela encostada não, criando poeira. Manuseie a sua Bíblia. Às vezes a gente pede para achar a Bíblia aqui, fica a folha para cá, folha para lá, e o cara não sabe achar o texto bíblico. Olha, abra a sua Bíblia em casa. Leia a palavra. Medite na palavra. Busque a comunhão com os santos. Ah, mas eu vou todo domingo à noite na igreja. Isso é comunhão? Só isso é comunhão? Não alimentar a carne. O que é isso aqui? Evitando ambientes, hábitos e pensamentos que fortalecem a natureza terrena. Do que você tem se alimentado, meu irmão? Qual tem sido o seu alimento? Aonde você tem buscado alimento sólido para a sua vida? Ah, não, todo domingo eu encho a pança lá na igreja. Eu vou de manhã lá e saio de lá farto. Eu ligo o plug aqui na cadeira, carrega a bateria. É isso, vida cristã, meu irmão? Então, eu citei aqui pelo menos 10 vezes essa frase, o batismo que salva. E você não pode sair daqui sem saber que o batismo que salva é o batismo na morte com Cristo. E se tem alguém do seu lado que você conhece, lá no teu relacionamento, que está sendo enganado pelo sistema, achando que ele pode ser salvo pelo batismo nas águas simplesmente, alerte essa pessoa, que isso não é verdade. Ela precisa de morrer com Cristo. Então a minha oração é que para que todos nós sejamos cheios do Espírito. Senhor, usa nossas vidas para glorificar o teu nome. Usa a minha vida lá no meu trabalho, na minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, com aqueles parentes que ainda não te conhecem. Me dê sabedoria para tratar com eles. Jesus disse que ele é manso e humilde. Não adianta nós irmos com ignorância, meus irmãos. Não é por força nem por violência que as pessoas vão crer, é pelo poder do Espírito Santo para revelar a pessoa de Cristo. Cabe a nós anunciar. Então que o Senhor nos dê essa ousadia para anunciar esse evangelho da graça. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós somos totalmente dependentes da tua graça. Se não for o Senhor para revelar quem nós somos, nunca nós teríamos buscado o Senhor. Nós nos achávamos suficientes e capazes de alcançar a salvação por nossos méritos, mas nunca nós conseguiríamos. Mas obrigado porque Cristo veio a esse mundo. Ele nos atraiu no seu corpo, nos fez morrer juntamente com Ele, e na sua ressurreição Ele nos deu essa nova vida. E agora essa vida precisa ser vivida. Então nós pedimos que o Teu Espírito nos conceda a sabedoria para vivermos a vida de Cristo, a começar nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, que nossos filhos, nossas esposas, os maridos vejam a vida de Cristo em nós. Porque quando nós abrimos a nossa boca para anunciar essa verdade, se as pessoas não virem em nós a vida de Cristo, isso não terá eficiência. Então, Senhor, faz de nós verdadeiras testemunhas tuas, e que Cristo seja glorificado em tudo, Senhor. Nós colocamos a nossa vontade em segundo plano, e faz a tua vontade na nossa vida, Senhor, em todas as áreas. Nos ensina isso, Senhor, a vivermos dependentes de ti, hoje e sempre. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom almoço, irmãos, e até à noite, se o Senhor nos abençoar. Amém.